Aleluia. Aplauda o Senhor, amados. Amém? Aproveite que você está de pé, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Vamos ler esse texto. Tenho certeza que o agir de Deus já está neste lugar, amém? É impossível, como cantamos, né? É impossível alguém se achegar ao Senhor. E quando nos achegamos, a gente recebe muito mais do que bênçãos, né? Recebe muito mais do que milagres. A gente recebe a presença de Deus na nossa vida. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre essa presença de Deus, sobre trazer para perto de nós essa presença de Deus para as nossas vidas. Queria aproveitar a oportunidade agradecendo ao Senhor em primeiro lugar, né? Pela oportunidade de estar aqui. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos dá uma casa, nos dá uma família. Eu tenho uma esposa e filhos abençoados que me apoiam, que me ajudam. A vida do pastor Jeová, toda a família, né? Todos os pastores que têm sido canal de Deus aqui para a glória do nome de Jesus. 1 Crônicas capítulo 13, quem encontrou dá um glória a Deus aí? Vamos ler 5 versos, diz assim a palavra do Senhor. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos seus sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades, e aos seus arrebaldes, para que se juntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E o último verso diz assim: ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Amém? Fala assim, Kiriat Jearim. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os teus olhos sentado mesmo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado porque ela é poderosa para nos transformar, para nos curar, para nos libertar, para sermos, Pai, cheios da tua presença. Por isso, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém, amados. Esse texto é um texto conhecido, né, de nós. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essa palavra, fica aí o convite para você ler o livro de Crônicas. E certamente tem histórias que vão edificar a sua vida, vão edificar a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, se foi escrito para o nosso ensino, e se a gente não ler, e se a gente não buscar, se a gente não tentar conhecer essa palavra, a gente perde, a gente deixa de crescer, a gente deixa de ser edificado, né? O pastor Jeová falou há pouco sobre a escola bíblica dominical, né? E Deus tem sido poderoso em cada escola bíblica dominical neste lugar, em cada igreja Batista Ebenezer, e o conhecimento de Deus, amados, é que nos faz estar crescendo a cada dia mais na presença do Senhor. Esse texto vai falar de um momento aqui na vida de Davi, eu vou entrar já nele, sobre essa oportunidade que Davi vê nesse momento que ele está vivendo. Se a gente olhar para o mundo de hoje, para aquilo que nós vivemos, né? Para o mundo aí fora, para aquilo que a sociedade, não apenas brasileira, mas a sociedade mundial vive, né? A gente vive num mundo de correria, sim ou não? A gente vive num mundo fazendo coisas, a gente quer fazer as coisas e fazer rápido, né? A gente tem a velocidade como a coisa mais importante. A gente está num lugar, mas daqui a pouco já está em outro. A gente está pensando numa coisa, mas daqui a pouco está pensando em outra, né? As pessoas acabam que não se prendem muito. As coisas aí no mundo não se perduram, não se dura muito tempo, né? Então até o casamento vai perdendo. O casamento casou hoje, mas amanhã já está numa outra situação, está fazendo aquilo, mas daqui a pouco já está em outro lugar. Então as coisas que antes tinham valor, que eram duradouras, elas estão começando a ficar efêmeras, né? A gente valoriza aquilo que é efêmero, aquilo que é rápido. Você quer um exemplo? O celular que mais vale é qual? Aquele que tem o melhor processador. Aquele que está te mostrando algo aqui, mas é capaz de te mostrar outra coisa no mesmo minuto. Ele não leva 1 minuto, não leva 1 segundo para te levar de um lugar para outro, para fazer uma coisa ou fazer. Então a gente valoriza
nós como sociedade, né, a gente valoriza muito aquilo que é rápido, aquilo que passa de uma forma efêmera, né? A gente não se prende mais às coisas, né? E o mundo aí fora não se prende mais a nada, né? Se você for olhar para os valores mundanos, para os valores contrários à palavra do Senhor, tem um filósofo bem conhecido na sociologia que chama isso de amor líquido, né? Que o amor hoje aí no mundo é um amor líquido, que ele não para em lugar nenhum. Ele ama você hoje, mas amanhã já não ama mais. Ele está num lugar hoje, mas amanhã já está em outro. Ele louva ao Senhor hoje com seus lábios, adora ao Senhor, está na igreja, mas amanhã já está em outro lugar. Então não existe mais esse compromisso, né? E isso, essa forma de vida, amados, a Bíblia vai chamar isso de o esfriamento, né, do amor, né? Mateus capítulo 24, versos 12 e 13 vai falar disso, que por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor, Mateus 24, 12 e 13, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. Então hoje o que está acontecendo no mundo é isso, esse esfriamento do amor, né? Mas glória a Deus pelo verso seguinte, né, que o amado acabou de colocar aí. O que vai dizer o verso 13? Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos querem perseverar até o fim aí? Nós fomos chamados para perseverar, mas nós fomos chamados para nos mantermos de pé. Nós fomos convocados por Deus para ser uma geração que não concorda com este mundo, que não concorda com os valores deste mundo, que não está de acordo com este mundo, mas que vive crendo, sabendo que há um Deus que pode todas as coisas, que há um Deus que é poderoso o suficiente para nos tirar dessa terra e nos levar para a glória em nome de Jesus. Para isso que Deus nos chamou. A gente encontra aqui nesse texto Davi. E eu queria contextualizar você um pouquinho aqui. Davi aqui no verso 13 de 1 Crônicas, ele acaba de ser coroado rei. Então a gente tem o reinado de Saul, primeiramente, né? E depois de Saul entra Davi. Davi é ungido rei. E Davi é reconhecido como rei. E tem mais, Samuel vai dizer, quando Samuel fala com Saul, fala, olha Saul, você acaba de perder o seu reinado, e Deus está levantando alguém que é segundo o coração dele. Então Samuel chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Isso vai ser repetido lá em Atos. E a gente tem aqui esse homem que acaba de ser coroado rei, né? E qual é a preocupação dele quando ele acaba de ser coroado rei? Qual é o conselho? O que ele vai tentar fazer? O que ele procura fazer? Amados, interessante que ele já ganhou a bênção, amém? Ele já foi coroado rei, ele não vai ser não, né? Ele começou a campanha e no primeiro dia da campanha o milagre aconteceu. Então ele já foi abençoado. Ele não está orando para Deus abençoar, para eu me tornar. Não, você já é rei. Você já tem o poder, tudo está na tua mão. Você já está abençoado. E quantas vezes a gente, depois de receber a bênção, a gente se esquece do abençoador, sim ou não? Já recebi minha bênção, né? Já recebi, agora muitos esquecem, mas a Bíblia vai falar que Davi, quando é coroado rei, acontece com ele o que acontece aqui em 1 Crônicas 13, que ele pega os conselhos do capitão e fala assim, olha, nós precisamos trazer a arca do Senhor. Nós precisamos trazer a arca do Senhor. O que é a arca do Senhor, amados? A arca do Senhor é símbolo de quê? Da presença do Senhor. Então ele já foi abençoado, ele já ganhou a sua bênção, já chegou o carro novo, já chegou a casa nova, sabe, já chegou, o filho já foi abençoado, o casamento foi abençoado, tudo muito bom. E ele fala assim, eu quero trazer a arca do Senhor para perto de mim. Sabe, o milagre chegou, mas a prioridade ainda é a mesma. A bênção chegou, mas a prioridade ainda é a mesma na vida de Davi. Ele fala assim, eu preciso da presença de Deus mais próximo da minha vida. O que tinha acontecido com a arca? A arca, ela estava num lugar chamado Kiriat Jearim, porque esteve com os inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus não puderam ficar com a arca, e a arca é passada, é levada, né, até o povo de Deus, e fica aos cuidados de Eleazar, nesse lugar chamado Kiriat Jearim. E tudo que o rei, né, tudo que o povo de Deus vai vivendo, vai fazendo lá no reinado de Saul,
enquanto eles fazem isso, a arca continua esquecida. A arca continua deixada. A arca estava com ele? Estava com o povo de Deus? Estava. Mas estava lá em Kiriat Jearim. E ninguém fazia nada, e Saul vive a sua vida, vive o seu reinado, e o povo se casa, o povo ganha batalhas, o povo faz tanta coisa, o povo, se prepara para receber bênção, o povo vive muita coisa, mas a arca do Senhor continua lá. Você entende que muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo as nossas circunstâncias, as nossas coisas, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, e nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Mas Davi não se esqueceu, aleluia. Davi falou assim: olha, eu preciso, antes de tudo, da presença de Deus mais perto da minha vida. Eu preciso da presença de Deus bem próximo de mim. Se ele era fiel, amados, antes de receber a bênção, depois que recebe, ele fica mais fiel ainda, aleluia. Quero profetizar isso na tua vida. A casa nova vai chegar, o carro, Deus vai dar, amados. A Bíblia fala assim: não temas, ó pequeno rebanho, que ao Senhor aprova, o Senhor se alegra em entregar bênçãos, porque Ele é Deus abençoador. A Bíblia diz assim, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Deixa eu te falar, Deus vai te abençoar sim. A vitória vai chegar sim, a casa nova vai chegar, o carro, tudo vai chegar, amados, porque Deus gosta de nos abençoar. Mas eu quero que depois disso tudo, eu creio que depois disso tudo, você vai ser ainda mais fiel, aleluia. Eu quero profetizar que você ainda vai servir ainda mais a Deus. Que a vitória ainda vai ser maior para a tua vida. Você fala: eu quero servir ao Senhor em todo o tempo. Apocalipse, lá no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 10, finalzinho do verso, tem uma palavra que diz o que lá? Lá no finalzinho, o que está escrito? Ser fiel até quando? Até a morte, aleluia. Quantos querem ser fiel até a morte? Aleluia. Davi foi abençoado, mas ele continuou fiel. Davi já tinha uma bênção de Deus, ele já foi abençoado, mas ele continuou fiel. A segunda coisa que Davi faz, a primeira coisa que ele faz é dizer: olha, eu preciso manter minha prioridade. A minha prioridade é ter a arca do Senhor do meu lado. Interessante que a segunda coisa que ele vai fazer isso com pressa, é a forma como ele faz. Ele fala assim: vou me apressar para que isso aconteça. No verso 2 que nós lemos de 1 Crônicas 13, diz assim: disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos o quê? Depressa, enviemos rápido, enviemos mensageiros agora para congregar o povo. Para congregar, porque nós queremos que o povo logo decida sobre esse evento. Nós precisamos trazer a arca do Senhor lá de Kiriat Jearim. Não é isso? O verso 13 vai falar exatamente sobre isso, né? Tornemos a trazer a arca do Senhor para o nosso Deus, porque não a buscamos no tempo de Saul. Ele reconhece, amados, que no tempo de Saul o povo viveu a sua vida e não buscou a arca do Senhor, mas que agora precisavam buscar. A gente pode ter muita coisa na nossa vida, mas a gente vive a nossa vida de diversas maneiras. Mas Tiago, capítulo 4, verso 8, tem um texto que diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele o quê? Se achegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O texto é assim: chegai-vos, pois, a Deus. O que Davi está falando é o seguinte: eu quero me achegar à presença de Deus. Eu quero estar bem próximo da presença de Deus, porque houve um tempo, enquanto Saul era rei, que a gente se esqueceu da arca. Ele reconhece que, olha, a gente se esqueceu. A gente viveu a nossa vida. A gente guerreou batalhas, a gente se esqueceu de trazer a arca do Senhor para próximo. A gente não sabia nem que existia Kiriat Jearim, né? Sabia nem que esse lugar existia.
Ainda mais que a arca do Senhor estava lá. Como assim eu tenho mais o que fazer? Eu já estou buscando, já estou indo aos cultos. Como assim eu preciso saber de Kiriat Jearim? Eu quero te dizer uma coisa. Kiriat Jearim é a coisa mais importante que você precisa fazer na sua vida. Aleluia. Kiriat Jearim é onde está esquecido aquilo que não pode ser esquecido. Sabe, o reinado de Saul poderia ser outro. A vida de Saul poderia ser outra, se ele apenas se lembrasse que existia Kiriat Jearim, aleluia. E lá tinha a arca do Senhor. E lá a presença do Altíssimo estava. E lá o Senhor habitava, e lá o Senhor fazia. E lá o Senhor abençoava. Isso é Davi. Davi se torna rei, com a mesma prioridade, com pressa de ter sobre si a arca do Senhor. E Davi também reconhece que ele tem pressa, né? Eu quero trazer rapidamente a arca do Senhor. Eu quero rapidamente trazer a presença de Deus para a minha vida. E interessante que no meio dessa jornada, no meio desse caminho, acontece uma coisa diferente. Acontece algo que inesperado até. Se você já leu o texto, você sabe, mas é bem inesperado o que acontece. Deus para Davi. Como assim? Deus para Davi. Deus para, fala, Davi, para. Mas espera aí, eu estou buscando a presença de Deus. Deus fala assim, para Davi. Como que isso acontece? Como que Deus para Davi? Vamos ler esse texto? 1 Crônicas 13, né? Os versos de 8 a 11. Olha o que acontece enquanto a arca é trazida de Kiriat Jearim. Davi e todo o povo de Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Então está tudo, né, na visão de Davi, tudo certo. E chegando à eira de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. O verso 10 do capítulo 13, né, perdão, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu perante Deus. Quando eu era criança, meu pai comprava uma revistinha de histórias bíblicas, né? Tipo quadrinhos de histórias bíblicas. E a primeira vez que eu li esse quadrinho, essa história foi nesse quadrinho. E tinha um desenho de Uzá colocando a mão na arca, e um raio vindo do céu, no desenho, na revista, né? O nome da revista era Nosso Amiguinho, lembro até hoje. Tinha um raio vindo do céu e atingia o coração de Uzá. E Uzá morria. E essa história, eu acho que em muitos de nós, né, a gente fica sem compreender muito bem. Na verdade, amados, Deus para Davi, porque o coração de Deus, porque o coração de Uzá, ao colocar a sua mão, ele estava diferente do coração de Deus. Que a forma de fazer aquilo, que a forma de trazer a presença de Deus não era daquele jeito que Deus tinha falado. Então, o que você está dizendo é que para eu buscar a Deus, e para eu ter a presença de Deus, para eu ter a arca do Senhor, que significa a presença de Deus na minha vida, eu preciso fazer da forma que Deus quer que eu faça? É exatamente isso que eu estou dizendo. Interessante que Davi, a Bíblia diz que ele se entristece, verso 11 e 12 vai dizer assim, olha, Davi se encheu de tristeza, que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? A Bíblia fala que Davi, ele não apenas se entristece, ele tem um pesar no coração. Se você ler os 2 versos seguintes, vai dizer assim, pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu,
E o verso seguinte diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Davi se entristece, amados, com aquela situação toda, fica com o coração pesado. E quantas vezes, amados, na nossa jornada cristã, nos nossos caminhos, naquilo que a gente está fazendo para Deus, muitas vezes a gente acaba se entristecendo, fala: Senhor, como isso aconteceu, como foi assim? Mas não é porque Davi se entristece que ele abandona o Senhor, não é porque não foi do jeito dele que ele abandona a igreja, que ele sai da casa de Deus. Não é porque Deus falou de forma diferente, não é por isso que ele sai da presença de Deus, pelo contrário. Ele está ainda ali, sabe, mas ele continua crendo. Ele continua esperando. Não chegou a vitória do jeito que ele queria, eu não consegui levar a arca. Teve a campanha inteira da vitória e não cheguei, não alcancei. Eu orei, eu clamei e o milagre não veio. Sabe, Deus não curou meu filho. Meu casamento não teve jeito, algo não aconteceu como eu esperava. Como aconteceu aqui com Davi, Davi não esperava que fosse assim. Mas ele continua crendo em Deus. Ele continua servindo ao Senhor. Quando a gente canta, e vai estar aqui conosco, né? O cantor que canta: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. É mais fácil cantar, sim ou não? É mais fácil quando a gente canta do que quando a gente vive. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus olha para o coração de Davi. Deus olha para o que Davi está passando. E quando a arca é colocada na casa de Obed-edom, o geteu, a Bíblia vai dizer que Deus o quê? Abençoa Obed-edom. Como se Deus dissesse para Davi: Davi, está vendo aí onde a minha arca fica? Está vendo onde a minha presença repousa? A bênção está lá. Você precisa dessa arca, você precisa dessa presença, Davi. Você não fez da forma correta, você não fez do jeito certo, mas você tem um coração que quer me buscar, então a arca precisa estar contigo. Davi se pergunta: como que eu trarei a arca do Senhor? Como que a presença de Deus, amados, como que a presença de um Deus santo, já imaginou a santidade de Deus? Como que essa presença pode habitar num coração como o meu? Num coração como o nosso? Davi fala assim: como que eu posso ter a presença de Deus comigo, desse jeito que eu sou? Como que eu posso ter o Deus santo, poderoso, que sabe de todas as coisas, habitando em mim? Eu não sou digno disso, isso não vai acontecer. Mas Deus fala com Davi, fala: olha, Davi, eu estou abençoando Obed-edom, para você entender que a minha presença traz a bênção, que a minha presença traz o milagre, que a minha presença cura, que a minha presença restaura, que a minha presença é o que você precisa. E talvez hoje a gente tenha essa mesma indagação: como que eu posso ter na minha vida a presença de um Deus tão santo, se eu sou tão pecador, se eu sou tão incapaz? Como que eu posso ter na minha vida um Espírito Santo habitando em mim, se eu não sou digno disso? Eu quero responder essa pergunta para você agora, usando uma comparação. Eu vou abrir aqui um parêntese aqui na história de Davi, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Pensa comigo aqui, olha para cá, vamos pensar juntos. A arca do Senhor simbolizava o quê? Presença de Deus. Então Deus habitava onde? Na arca. Deus habitava na arca. Lá em Colossenses a Bíblia diz que as coisas que foram passadas são como sombras das coisas futuras. Então a gente aprende com essa arca, né? Porque a presença habita na arca. E agora como que ela pode habitar em nós? Basta a gente olhar para a arca. Olha para a arca da aliança, ou a arca do concerto, a arca do pacto. Como que era essa arca?
Por que a presença de Deus ficava lá? Se a gente entender por que a presença de Deus habitava na arca, a gente pode entender se essa presença pode habitar em nós também. Se a gente pode ser comparado com essa arca. Amém? Vamos entender um pouquinho da arca? Sim ou não? Então vamos lá, vamos juntos. Primeiro, essa arca foi construída de que material? De quê? Madeira. Madeira de cetim. E essa madeira, ela talvez seja a essência da arca, né? E é a coisa mais fácil da gente entender, porque a Bíblia nos compara também a árvores, sim ou não? Aonde? Lá no Salmo 1, a Bíblia fala o quê? Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a sequência diz o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque será como um árvore. Então, se a arca era de madeira e nós seremos como árvore, está tudo certo. Se Deus habita na arca, Deus pode habitar em nós. Agora, a arca não era apenas de madeira. A arca era sim feita de madeira, mas era revestida de quê? De ouro. Então você pega essa madeira dessa arca e reveste de ouro. Agora deixa eu te explicar por que a arca era revestida de ouro. Tá, porque ouro é precioso, é valioso, glória a Deus, é tudo isso também. Mas tem uma coisa importante. A madeira, por si só, ela se corrói, sim ou não? Sim, ela se corrói. Mas o ouro, ele não se corrói. De todos os metais que existem, ou a maioria dos metais que existem, todos eles se corroem. O que significa isso? Significa que o metal, deixa eu pegar qualquer metal aqui, todos os metais que vocês estão vendo, esse corrimão que você está vendo, tudo que você está vendo, todo esse metal, ele vai se corroer um dia. E você não precisa fazer nada para isso acontecer. A ciência explica que ele vai perdendo elétrons para o oxigênio, chamado de oxirredução. Mas o fato é que, se você esperar 100 anos, quando você voltar, esse corrimão não está aqui. Ele foi corroído. Agora, a arca do Senhor, ela não podia ser corroída. Deus habita ali, Deus faz morada ali naquele lugar. Então a arca, ela precisava ser mantida. E por isso ela é revestida de ouro. E o ouro é uma exceção aos metais. Ele não se corrói, ele não se corrompe. Então, quando você compra a sua aliança, qual é a garantia que você recebe lá do ourives? A aliança é eterna. Por que ela é eterna? Porque o ouro não vai se corroer. O ouro não vai se corromper. Consegue entender isso? Então lá na arca do Senhor, feita de madeira, revestida de ouro. Sabe por quê? Porque ela vai se manter. Deus pode habitar lá quando Deus quiser, porque a garantia é o quê? Eterna. Não vai haver corrupção naquela arca. Deus não habita onde há corrupção. Deus não habita onde há corrosão. Ela era revestida de ouro. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Agora vamos trazer aqui para nós. Eu falei, se a arca era de madeira e nós somos como árvores plantadas, também somos como madeira. Agora, assim como a madeira se corrompia, né, ou se corrói, e ela foi revestida de ouro para que ela não pudesse se corromper, para que Deus pudesse habitar nela. Olha, para a minha vida e para a sua vida, nós somos corrompíveis, sim ou não? Será que a gente pode ser falso? Será que a gente pode ser pecador? Será que a gente pode ser enganoso? A Bíblia diz que enganoso é o quem? É o nosso coração. Mas Deus resolve o problema da arca revestindo ela de ouro. Verdade?
E nós? Como que Deus vai habitar num coração corrompível? Como que Deus vai habitar na vida de alguém que não tem um coração segundo o coração de Deus? Talvez a solução fosse nos revestir de ouro. Seria uma solução, mas a gente não viveria isso. Mas Deus é poderoso, amados. E Deus tem solução para todas as coisas. E vendo um homem corrompível, vendo um homem errado, vendo um homem com um coração enganoso, Deus fala assim: eu vou enviar meu filho àquele mundo. E Deus envia Jesus Cristo aqui a esta terra. E lá no madeiro, o que escorre no madeiro quando Jesus é crucificado, não é ouro, mas vale mais do que ouro. E aquele sangue escorre, aleluia, sobre aquele madeiro. E todo aquele que se aproxima da cruz de Cristo, e todo aquele que fica aos pés da cruz de Cristo, recebe desse sangue na sua vida, recebe dessa presença na sua vida. E esse sangue vem revestindo, aleluia, esse homem corrompido. Esse sangue vem transformando o coração desse homem corrompido. Esse sangue vem transformando aquele que era pecador naquele que busca Deus. Aquele que era cheio de pecado, num sangue que purifica todo o pecado, aleluia. E Deus fala assim: eu tenho solução para habitar em você. Eu tenho solução para habitar na tua vida. E a solução é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E esse sangue está sobre as nossas vidas. Esse sangue está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Primeira João capítulo 1, verso 7. Mas assim como aquele sangue, ou assim como a arca foi coberta de ouro, você consegue imaginar a cruz de Cristo, e esse sangue escorrendo da cruz, e aquele que vai lá para o pé da cruz, ele é alcançado por esse sangue. Ele é alcançado por esse sangue. E o texto diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, aleluia, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica a tua vida. O sangue de Jesus transforma a sua história. O sangue de Jesus transforma teu coração. O sangue de Jesus transforma cada um de nós. E nós que éramos indignos, nos tornamos dignos. E nós que éramos ingratos, nos tornamos gratos. E nós que não éramos merecedores, aleluia, nós não merecíamos. Imagina se achegar à arca. Imagina colocar a mão na arca como fez Uzá. Mas a palavra diz que naquele dia o véu do templo se rasga de alto a baixo e fala assim: você tem acesso, aleluia, à presença do Altíssimo. Você tem acesso a esse Deus poderoso. Você tem acesso porque você recebeu o sangue de Jesus na tua vida. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo caiu sobre nós. Como uma cascata, né? Você consegue imaginar uma cascata, Jesus crucificado, e você ajoelhado lá embaixo da cruz, clamando ao Senhor. Enquanto você está lá ajoelhado, o sangue de Jesus vem sobre você e te purifica de todo pecado e te faz capaz, né? Apto a chegar à presença do Altíssimo. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Deus que não nos deixa desamparados, que não nos deixa distanciados. Se a gente voltar aqui um pouquinho, fecha aqui o parêntese, a gente volta para a história de Davi, né? Que Davi tem essa percepção de que Deus, que tinha feito uma coisa diferente do que Deus queria que ele fizesse. E ele volta e fala assim: eu preciso da presença de Deus mais perto da minha vida. Capítulo 15 de 1 Crônicas, verso 1 e 2. Ou melhor, só o verso 1. Diz assim: fez Davi para si, na cidade de Davi,
Fez também Davi casa para si na cidade de Davi. E preparou um lugar para quem? Para a arca de Deus. E fez o quê? Armou-lhe uma tenda. Você percebe o que acabou de acontecer? Davi estava trazendo a arca. Deus para Davi por meio da morte de Uzá. Davi se entristece. Depois Deus abençoa a casa de Obed-edom. E fala: Davi, é a arca que você precisa. E ele vai para a sua casa. E ele fala assim: eu vou fazer um lugar para a arca do Senhor ficar aqui do meu lado. Eu posso ser o rei, eu posso ter todas essas coisas, mas eu quero a presença de Deus perto da minha vida. Aleluia. E ele vai lá no verso 12, do capítulo 15 ainda. Verso 12 diz assim: disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Davi fala assim: olha, nós vamos lá buscar a arca do Senhor. E eu já preparei um lugar para ela. Eu já preparei um lugar para essa arca morar. Eu já preparei um lugar para a presença de Deus na minha vida. Eu já preparei. E esse lugar, amados, é o nosso coração. A gente tem que preparar esse lugar. Falar: Deus, venha habitar aqui. Venha habitar no nosso coração. Venha habitar em nós. Não é à toa que o livro de Provérbios vai dizer o quê? Sobretudo, Provérbios 4, 23, né? O texto mais conhecido que temos na palavra do Senhor entre nós. E que a gente nunca pode esquecer. Que diz: sobretudo que se deve guardar. Guarda teu coração. Deixa eu te falar. Prepara um lugar para a presença de Deus aí no teu coração. Prepara um lugar nesse coração, porque Deus vai entrar e Deus vai fazer morada aí. Sabe, ainda que você fale: meu coração não merece, meu coração é pecador, o sangue de Jesus Cristo tem poder para transformar a tua vida hoje, para transformar esse coração. E eu queria te convidar a fazer como Davi fez, falar assim: eu vou preparar um lugar para a arca, eu vou preparar um lugar para a presença de Deus, porque Deus vai entrar e vai fazer morada no meu coração, para a glória do nome de Jesus. E dessa vez Davi faz tudo do jeitinho que Deus tinha mandado, né? O verso 12 que a gente leu, e o verso 13 diz assim: pois que porquanto primeiro vós assim não o fizestes. Ou seja, da primeira vez vocês não fizeram isso, da primeira vez não houve santificação, da primeira vez não houve preparação do lugar, da primeira vez a gente só foi buscar a presença de Deus da forma como a gente queria, mas agora se santifica. O verso 14 diz assim: santificaram, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, dos Deus de Israel. O verso 15: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, não é isso? Aos ombros, como Moisés tinha ordenado. Olha que na primeira vez eles põem um carro para levar a arca, e Deus tinha falado assim: não, a presença de Deus não é para ir num carro, não. A presença de Deus é para ir nos ombros. Você tem coragem de colocar sobre os seus ombros a presença do Espírito Santo e falar: Deus, eu quero carregar o Senhor aqui nos meus ombros. Isso fala de responsabilidade. Olha, nos meus ombros eu vou levar a presença de Deus. Aleluia. Conforme a palavra do Senhor, com várias que tinham sobre si. Então os levitas levam a arca do Senhor, e a arca do Senhor é depositada onde Davi quer. E nós conhecemos o grande rei Davi. E nós conhecemos o homem que foi segundo o coração de Deus. O homem que fez, olha, o maior rei da história do povo de Israel. Aquele que é um tipo de Cristo. E tudo começa nesse dia. Quando ele fala assim: eu quero a arca do Senhor perto de mim. Eu quero a presença do Senhor perto de mim. Eu quero a presença do Espírito Santo perto da minha vida. Eu quero a presença do Espírito Santo não apenas quando eu estou na casa de Deus. Quando lá eu ouço a palavra, eu fico feliz, sabe? Quando eu louvo, então olha, é uma bênção, eu recebo de Deus. Mas eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida em todo o tempo.
Nós conhecemos o grande rei Davi, que começou desse jeito e falou assim: olha, onde eu for, a arca vai. No meu dia a dia, a arca vai estar presente. Na minha faculdade, a arca vai estar presente. Nas minhas escolhas, nas escolhas que nós fazemos na nossa vida, Deus fala assim: eu quero estar presente nessas escolhas. Eu quero estar presente nessa situação. Eu quero estar presente no seu dia a dia. Eu quero estar presente, aleluia. Deus nos chamou, amados, para andarmos com a presença do Espírito Santo em nós. Deus nos convidou para andarmos com a presença desse Espírito no nosso coração. E se tem algo que tem te impedido, se tem alguma coisa que tem falado assim: olha, você não é digno de andar com o Deus Todo-Poderoso em você, eu queria te dar uma boa notícia hoje, que Deus está neste lugar, e que o sangue de Jesus virá sobre a tua vida, e você vai receber essa presença em todo o tempo que você viver, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.